chegamos ao nosso último encontro do Proeva. Hoje vamos conversar um pouco mais sobre a nossa água. Vamos ver o que está acontecendo com ela e como podemos ajudar a preservar esse bem natural tão importante para a sobrevivência de todos os seres vivos. Antes de falarmos em desperdício e como podemos ajudar a resolver esse que é um dos problemas mais graves para a preservação dos recursos hídricos no mundo inteiro, vamos relembrar sobre a importância da água. A água é um elemento essencial para o funcionamento dos ecossistemas e da vida, assim como a formação e dinâmica dos solos e do clima. Ela também tem uma infinidade de usos, como insumo direto ou indireto em tudo o que a humanidade utiliza e produz. Ela é responsável pelo funcionamento metabólico de todas as formas de vida, inclusive as plantas e os animais. Por isso, a água está estritamente atrelada ao conceito de desenvolvimento econômico, sendo matéria-prima para diversos setores econômicos. Além do fato de que precisamos de água para as nossas atividades diárias, por exemplo, a usamos para beber, cozinhar, lavar roupa, lavar louça, se banhar e tantas outras atividades diárias. Podemos pensar que a busca por vida em outros planetas inicia-se pela busca de evidências da existência de água, já que sem água não há vida. Então, fica claro que a água é um dos mais importantes bens naturais que possuímos, e a falta dessa fonte de vida pode gerar diversos problemas para a sobrevivência de toda a humanidade. Embora a água tenha um ciclo, seja o elemento de ligação nos ecossistemas e seja um recurso renovável, é também um recurso finito, uma vez que a disponibilidade de água doce no mundo é muito pequena. A água é um precioso recurso e somente 0,5% dela está facilmente disponível para consumo humano. Hoje, 40% da população mundial vive com a escassez. Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada para consumo. Dos 2,5% de água doce, a maior parte, 69%, é de difícil acesso e está concentrada nas geleiras. 30% são águas subterrâneas e 1% encontra-se nos rios. É importante lembrarmos que a água para o consumo humano é água potável. Essa água não possui cheiro, cor, sabor e nenhuma substância ou micro-organismos que cause danos à saúde. A água potável deve obedecer a padrões de potabilidade pré-estabelecidos em legislação. Em grande parte dos casos, a água de lençóis artesianos obedece essas características de potabilidade. Porém, para que possa ser utilizada para consumo humano, é necessário que sejam feitas periodicamente análises nessas águas. Já as águas dos rios e dos lagos necessitam de tratamento. Nas estações de tratamento, a água passa por processos que retiram todas as substâncias que podem causar danos e, periodicamente, são feitas análises físico-químicas e bacteriológicas para garantir que a água atenda todos os padrões de potabilidade. Convidamos o Eric, que é o coordenador das nossas estações de tratamento de água aqui de Samay, para explicar um pouco mais para vocês como funciona todo esse processo de tratamento de água. Então vamos conhecer um pouco nosso processo de tratamento de água? Vamos lá? Conhecer a nossa fábrica de alimentos? Porque aqui a gente fala fábrica de alimentos porque nós fazemos um processo da fabricação de um dos alimentos mais essencial para a sobrevivência do ser humano, a água. Então, como é que faz esse procedimento? Nós vamos pegar a água do manancial, onde tem uma captação, onde nós vamos, através de bombas, pegar essa água e mandar para o processo de tratamento. Ou seja, a gente vai passar primeiro por um processo de pré-sedimentador, onde a parte mais grosseira, as partes mais sólidas que a gente vê, um pouco de areia, às vezes ele fica aquela parte sólida nesse pré-sedimentador. Depois que a água sai do pré-sedimentador, ela vai para a calha-parcho e é adicionado um coagulante, e esse coagulante
eles têm carga positiva. E a função dele, quando a água chega do manancial, essas micropartículas que ficam em suspensão, elas têm cargas negativas. E a função do coagulante é neutralizar essa carga. É como se fosse um ímã. Quando você coloca as cargas negativas, elas ficam se repelindo. Quando você coloca o coagulante, que ela tem carga positiva, ela faz o inverso. Se você virar o ímã, ela vai grudar. É exatamente isso que acontece com o coagulante. A função dele é aglutinar essa sujeira. No flocculador vai acontecer a homogeneização desse coagulante. E a função dele é que essas micropartículas elas de sujeira se aglutinem. Logo ali também é adicionado carvão ativado, onde a função desse carvão ativado é retirar sabor e odor da água. Logo depois que formam esses flocos nos flocculadores, devido à agitação, nós temos uma homogeneização através de uma agitação mecânica. E logo depois acontece a formação dos flocos, ela vai para os decantadores. Já se fala decantador, decantar. Então esses flocos eles têm uma densidade, ou seja, ele é mais pesado do que a água, tem uma separação. Então esses flocos ele vai para o fundo e em cima vai ficar a água limpa, aonde ela vai para os filtros. O filtro ele tem algumas camadas, aonde a função dele é reter essas micropartículas de sujeiras que passaram. Ali nós temos algumas camadas de pedra, camadas de areia filtrante e um carvão ativado, ou também conhecido como andracito, onde a função dele também é reter o sabor e odor da água. Então ele vai tirar esse sabor e odor da água, porque a água não pode ter gosto, a água não pode ter cheiro. Após a água passar pelo filtro, ele vai para um tanque de contato, onde é aplicado flúor, cloro e correção do pH. A fluoretação ela serve para prevenção de cárie dentária. Então toda a água que você consome do Samay, ela também está prevenindo cárie dentária. A cloração, qual é a função da aplicação do cloro? O cloro elimina micro-organismos patogênicos presentes na água, ou seja, esses micro-organismos que tem no manancial, a gente faz todo esse processo e elimina ele antes de chegar na casa de vocês. Então é uma água que não tem micro-organismos, não tem bactérias, não tem vírus. E logo depois nós fazemos a correção do pH. O pH ele pode variar entre 0 a 14, 7 é neutro. O pH do nosso sangue ele está ali entre 7 e 3. E a nossa função aqui é corrigir o pH e deixar ele neutro ou próximo desse 7,3. E o que a gente faz para garantir a qualidade da água consumida pela população de Jaraguá do Sul? Aqui no processo de tratamento de água, nós trabalhamos 24 horas por dia, 365 dias no ano. As análises são feitas e monitoradas por análises físico-químicas a cada 2 horas. Nós temos analisadores online que nos dão um controle analítico e qualitativo a cada 2 minutos. Ou seja, nós temos um controle online que a cada 2 minutos a gente consegue controlar como é que está o processo de qualidade. Além disso, nós também podemos monitorar o controle de qualidade e a operação por um smartphone. A nossa tecnologia aqui no Samay de Jaraguá do Sul, a gente consegue em qualquer lugar, tendo internet, entrar ali no smartphone, no aplicativo e monitorar como é que está o controle de qualidade e a operação do Samay de Jaraguá do Sul. Além das análises físico-químicas monitoradas 24 horas por dia, nós também temos análises microbiológicas, nós também temos uma equipe que também trabalha fazendo coletas de águas em pontos estratégicos na cidade, próximo da sua casa, para saber como é que está chegando a água aí para vocês. Depois do processo analítico e qualitativo e certificado que a água está apta para o consumo, ela é bombeada até os reservatórios e depois dos reservatórios é distribuída até a casa de vocês. Como vocês puderam ver, o Samay se preocupa muito com a qualidade da água que distribui para a população de Jaraguá do Sul. Essa explicação do Eric ajudou bastante a compreender isso. E vocês vão poder ver melhor quando fizerem a visita aqui no Samay. Obrigada, Eric. Obrigado. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, determina
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Por ser a água um dos elementos do meio ambiente, compreende-se que ela é bem de uso comum do povo. Conforme reza o Código Civil Brasileiro, são bens públicos os de uso comum do povo, tais como os rios, mares, estradas, ruas e praças. E por ser a água conceituada como bem de uso comum do povo, é valor que deve ser respeitado e preservado por todos. Já a Declaração Universal dos Direitos da Água diz que a utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem e nem pelo Estado. A Organização das Nações Unidas diz que 110 litros de água por dia são suficientes para atender às necessidades básicas de consumo e higiene de uma pessoa. Porém, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento do Ministério das Cidades, cada brasileiro consome em média 154 litros de água todos os dias. Essa média ultrapassa a quantidade necessária, segundo a ONU. Por isso, é importante refletirmos se estamos fazendo uso racional da água e verificarmos o porquê dessa água não chegar para toda a população. A aparente abundância de água na natureza pode ser uma explicação, em parte, para o descuido histórico do homem para com os recursos hídricos. Outra concepção equivocada é de que o desenvolvimento é sinônimo de poluição. Essa é uma ideia antiga e que tem que deixar de existir. É preciso dar lugar a um pensamento sustentável, onde os projetos sejam desenvolvidos não se preocupando somente com o presente, mas também sejam incluídos pensamentos nas futuras gerações. Encontramos muitos outros problemas que aumentam mais ainda a dificuldade da distribuição da água, como, por exemplo, o fato da população ter crescido de forma desordenada e ter se aglomerado em determinadas regiões mais desenvolvidas, as quais oferecem poucos recursos hídricos. Alguns estudos também revelam que parte considerável da água disponível para o consumo perde-se no trajeto até as residências, sejam em redes clandestinas ou vazamentos. Porém, o uso indiscriminado da água por parte dos diversos setores econômicos e da população em geral contribui para a diminuição da disponibilidade de água para o restante da população. O desperdício de água é derivado do mau uso desse recurso no consumo industrial, comercial, residencial, agrícola e demais setores da economia. O Brasil registra um alto desperdício no consumo de água, causando problemas em diversas regiões do Brasil. É bem comum encontrarmos estampados nas capas de jornais e revistas notícias assim: água, para não faltar, tem que economizar. Crise exige novos hábitos. Em meio à crise hídrica, o país desperdiça 37% de água tratada, aponta relatório. Demanda por água subirá 30% até 2050, prevê ONU. Desperdício de água tratada está acima da média nacional. Governo decreta racionamento de água. Veja ideias para evitar o desperdício de água. Acesso restrito. Escassez hídrica mobiliza empresas e governos em busca de eficiência no uso da água e na gestão do saneamento básico. Então, vamos agora apresentar alguns tipos de desperdício de água. Na agricultura, alguns sistemas inadequados de irrigação fazem com que boa parte da água empregada nas lavouras não seja aproveitada, tanto pelo uso incorreto quanto pelas altas taxas de evaporação. A contaminação dos solos, do lençol freático e de alguns rios em razão do uso de agrotóxicos também se torna um agravante para o problema em questão. Na indústria, também ocorrem problemas semelhantes. Em alguns tipos de produção, a água potável é empregada no resfriamento de equipamentos. Nos processos industriais, são encontrados casos de vazamento ou manejo incorreto na captação de sistemas locais de abastecimento, que também podem gerar uma grande quantidade de desperdício. A utilização doméstica da água é um item importante. Eis que a forma utilizada pela grande maioria das famílias
não é a mais conveniente para a preservação desse bem de uso comum. Infelizmente, muitas pessoas continuam lavando carros, calçadas, mantêm jardins, pomares e gramados utilizando a mangueira para sua irrigação. Usa-se água potável nos banheiros, na lavação de roupas, nas limpezas das casas, prédios e janelas. Como vimos, existe muita coisa errada por aí. É preciso achar solução para esse problema tão grave. Já existem muitas ideias que podem ser colocadas em prática para que consigamos combater o desperdício da água. Vejamos. Para combater o desperdício da água na agricultura, é preciso utilizar métodos de irrigação voltados para esse intuito. Nas indústrias, a água empregada no resfriamento de equipamentos pode ser água de reuso. E em nossas casas, o que podemos fazer? Vamos dar algumas dicas? Evite banhos demorados. Feche o chuveiro enquanto se ensaboa e fique no chuveiro apenas o tempo necessário. Escove os dentes com a torneira fechada. Ensaboe toda a louça e só depois abra a torneira para enxaguá-la. Ao ver uma torneira aberta, feche-a. Molhe as plantas no início da manhã ou no final da tarde. Não lave a calçada com a mangueira. Utilize vassoura e pano úmido. Utilize balde para lavar o carro e não mangueira. Desligue a TV, a luz, equipamentos domésticos quando não estiverem em uso. Consuma somente o necessário. Roupas, papel, eletrônicos, garrafas PET, pois tudo isso leva muita água na produção. Também é muito importante que saibamos escolher produtos que gastam menos água em sua produção. Dessa forma, consuma alimentos orgânicos, use produtos com selos que respeitam o meio ambiente. Ao identificar um vazamento em casa, na escola ou na rua, avise o responsável para que tome providências e fique de olho para que essa providência seja realmente executada. Encontre aliados para esta causa. Incentive que outras pessoas consumam e usem a água de forma sustentável. Em casa, na escola, na rua, na igreja, no clube, na cooperativa, é necessário ter sempre em mente que quando se abre uma torneira, não se está apenas consumindo a água, mas se está alimentando a rede de esgoto e que o processo de tratamento é longo e possui um custo elevado. Vamos ver o que podemos fazer para economizar água? Vamos fazer então uma simulação do gasto de água com 3 atividades que você faz todos os dias: tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos. Mas antes de começarmos a fazer a simulação, precisamos saber de algumas informações importantes. Uma torneira aberta durante 1 minuto gasta 11 litros de água. Um chuveiro aberto durante 1 minuto gasta 9 litros de água. E essa é a tabela tarifária para a cobrança do gasto de água. Porém, é importante lembrar que aqui não estamos considerando os valores fixos das tarifas básicas operacionais de água e esgoto, e nem a tarifa de lixo. Vamos calcular somente o gasto com água e esgoto. Vamos começar com o seu banho. Lembrando que o chuveiro gasta 9 litros de água por minuto, vamos simular que você leva 15 minutos no banho. Então, a cada banho você gasta 135 litros de água. Se você toma 1 banho por dia, então são 30 banhos no mês. E seu gasto mensal é de 4.050 litros de água nessa atividade. Agora vamos analisar como você escova os dentes. Vimos que uma torneira gasta 11 litros de água por minuto. Vamos simular que você deixa a torneira aberta enquanto escova seus dentes e leva 5 minutos para essa atividade. Então, a cada escovação, você gasta 55 litros de água. Se você escova seus dentes 3 vezes por dia, então são 90 escovações no mês. E seu gasto mensal é de 4.950 litros de água somente na escovação de seus dentes. Finalmente, vamos ver qual o seu gasto ao lavar as mãos. Vimos que uma torneira gasta 11 litros de água por minuto. Vamos simular que você deixa a torneira aberta enquanto lava suas mãos e leva 2 minutos para essa atividade. Então, cada vez que você lava a mão, você gasta 22 litros de água. Vamos considerar que você lave suas mãos 15 vezes por dia.
Pense, antes de cada refeição, cada vez que vai ao banheiro ou cada vez que toca em algo sujo. Vamos considerar esse valor como uma média de vezes que você lava as mãos diariamente. Então, em um mês, você deve lavar em média 450 vezes suas mãos. E seu gasto mensal é de 9.900 litros de água para esta atividade. Agora vamos ver quanto foi seu gasto mensal. Somando as atividades tomar banho, mais escovar os dentes e mais lavar as mãos, você utilizou em um mês 18.900 litros de água, ou seja, 18,9 metros cúbicos. Colocando seu gasto na tabela tarifária, podemos observar que o valor em reais pelo seu gasto com água será de R$ 67,71. Lembrando que vimos no encontro passado que o gasto do esgoto é calculado em 80% do valor da água. E nesse caso, o valor ficou em R$ 54,17. Então, o valor total a ser pago é de R$ 121,87. Mas se você realmente entendeu tudo o que aprendemos durante o Proeva, passará a economizar a água, não é mesmo? Vamos então simular novamente? Só que dessa vez você vai diminuir o tempo no banho, fechar a torneira enquanto escova os dentes e fechar a torneira enquanto higieniza suas mãos, abrindo a torneira somente para o enxágue. Dessa vez, seu banho levará somente 5 minutos. Então, cada banho será 45 litros de água. E o gasto mensal será de 1.350 litros de água. Já para escovar os dentes, você precisará apenas de 1 minuto de torneira aberta. E dessa forma, baixará para 11 litros de água a cada escovação. Seu gasto mensal nessa atividade será de 990 litros. Você não pode diminuir as vezes que lava as mãos. Porém, enquanto está ensaboando e esfregando toda a sua mão, você manterá a torneira fechada, gastando apenas 1 minuto com a torneira aberta. Assim, seu gasto a cada vez que lavar as mãos será de 11 litros e somará 4.950 litros no gasto mensal. Vamos ver quanto você gastou fazendo essa economia? Somando as 3 atividades, o gasto mensal foi de apenas 7,29 metros cúbicos. Colocando novamente na tabela tarifária, seu gasto com água foi de R$ 8,44 e R$ 6,75 com esgoto. E terá que pagar somente R$ 15,19. Não esqueça que aqui não está sendo cobrada as tarifas fixas. Nossa, parabéns! Você economizou R$ 106,68. Então, economize água e ajude na economia familiar e a preservar o meio ambiente. O desperdício de água tem sido um fator gerador e determinante de alguns problemas ambientais que o mundo vem enfrentando nos últimos anos. Além do desperdício da água, outras ações provocadas pelo homem também afetam o abastecimento de água. Essas ações provocam a estiagem. A estiagem é um fenômeno climático que tem como principal consequência a falta de chuva por longos períodos. Porém, é bem diferente da seca, que tem duração permanente. A estiagem acontece de forma sazonal. Ela é causada pela degradação ambiental, a urbanização, a impermeabilização do solo e impacta em diversos setores como a agricultura, pecuária, saúde, economia, abastecimento de água potável e queimadas. Com todos esses problemas em relação ao desperdício e à estiagem, é preciso rever a importância do reaproveitamento da água. Mas o que é reaproveitamento da água? É uma maneira inteligente de utilizarmos os recursos naturais. A água reaproveitada é a água que já foi usada para determinada função, mas que não teve sua qualidade prejudicada e pode ser usada novamente. As águas resultantes dos descartes em esgotos, efluentes, líquidos das edificações e indústrias apresentam enorme possibilidade de reciclagem e reutilização em vários processos. Nas indústrias, o processo para fazer o reuso da água trata-se da implantação de uma pequena estação de tratamento de água, de uso nobre, banhos e pias, para reutilização em fins menos nobres,
como descargas, lavagens de pisos e outros. Destacamos agora algumas modalidades do reuso da água. Reuso da água para fins urbanos. É a utilização da água de reuso para fins de irrigação paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução das tubulações, construção civil, edificações, combate a incêndio, tudo isso dentro da área urbana. Reuso para fins agrícolas e florestais. É a aplicação de água de reuso para a produção agrícola e cultivo de florestas plantadas. Reuso para fins ambientais. É a utilização de água de reuso para a implantação de projetos de recuperação do meio ambiente. Reuso para fins industriais. É a utilização da água de reuso em processos, atividades e operações industriais. E por fim, vamos falar da modalidade que envolve a todos nós, o reuso da água no meio doméstico. Como já vimos, no ambiente doméstico é possível uma grande mudança no modo de como se usa a água sem prejuízos. Pelo contrário, gerando economia tanto de água quanto de dinheiro. Uma das alternativas, então, para minimizar esse problema é o reaproveitamento da água, que pode ser feito de criativas e eficientes formas. Vamos ver algumas ideias? A água do banho pode ser reaproveitada para a descarga no vaso sanitário ou para a limpeza de calçadas. A água da máquina de lavar pode ser usada para a lavagem do quintal, de tapetes e de ferramentas de jardinagem. A água mais limpa de enxágue das louças pode ser utilizada para regar plantas. A água da pia do banheiro pode ser reutilizada na descarga do vaso sanitário. Podemos também utilizar a água da chuva em várias funções do dia a dia. Podemos usá-la para lavar o carro, limpeza das calçadas, na irrigação dos canteiros, jardins e em banheiros. Além das residências, ela pode ser utilizada nas edificações comerciais, industriais e rurais. Existem muitas vantagens na reutilização da água da chuva. Ela reduz o consumo da água da rede pública e o custo de fornecimento na tarifa paga pelo usuário. Evita o consumo de água potável onde o uso não é imprescindível, como na descarga de vasos sanitários, irrigação de jardins, lavagem de pisos e outros. Os investimentos são de baixo custo e a obra é rápida. A manutenção e a operação são mínimas para adotar a captação da água pluvial. O retorno do investimento ocorre a partir de 2 anos e meio. Ajuda a conter as enchentes, represando parte da água que seria drenada para as galerias e rios. Encoraja a conservação da água, a autossuficiência e uma postura ativa perante os problemas ambientais da cidade. Viram que, além de ajudar a economizar na conta de água, o reaproveitamento também auxilia na preservação do meio ambiente, pois ao reutilizar a água, você estará utilizando aquele recurso ao máximo, sem existir desperdício. E você, reaproveita a água em sua casa? Se sim, mande-nos uma foto e também compartilhe com os seus amigos suas ideias. Com os 2 temas que vimos hoje, chegamos ao final do nosso programa. Vamos relembrar sobre o que aprendemos? No tema resíduos sólidos, aprendemos que existem algumas classificações para o lixo. Temos o rejeito. Vocês lembram que o rejeito não tem jeito? Também temos os materiais reaproveitáveis, os recicláveis, os materiais que podem ser colocados na composteira, os especiais e também os tóxicos. Cada material deve ser destinado corretamente, para que assim possamos cuidar melhor do nosso meio ambiente. E essa destinação correta é de nossa responsabilidade. Falei com vocês no segundo encontro sobre como a água é importante para a nossa sobrevivência e que em muitos lugares a escassez de água já é uma realidade. Observamos também o ciclo que a água faz na natureza e como nós modificamos esse ciclo. Aprendemos que a água pode estar em 3 estados físicos: o estado gasoso, líquido ou sólido. E que cuidar da água também é nossa responsabilidade, minha e sua, pois juntos podemos fazer a diferença. Já no terceiro encontro aprendemos como acontece a infiltração da água no solo. Lembram que as bocas de lobos também têm uma finalidade muito importante nas cidades? Pois geralmente as cidades são repletas de solo coberto com materiais impermeáveis como o concreto e o asfalto. As bocas de lobo ajudam na drenagem da água em excesso, prevenindo assim as enchentes. Também vimos
como a mata ciliar tem um papel muito importante nessa parte, pois sem ela, fatores como assoreamento e erosão ocorreriam com mais frequência e prejudicariam as águas dos nossos rios. Entrevistamos a coordenadora Alessandra, que nos contou do programa de revitalização da mata ciliar. O tema ecossistema foi abordado no 4º encontro. Nele, aprendemos que tudo deve estar em equilíbrio, que temos o ecossistema biótico, plantas e animais, e o abiótico, seres sem vida. Ao bioma da nossa região, damos o nome de Mata Atlântica. Convidamos o Christian da Fujama. Nos falou um pouco sobre a Mata Atlântica e sobre os animais que nela encontramos. Nesse encontro, vimos também que alguns animais podem indicar como o ambiente se encontra. A esses animais damos o nome de bioindicadores. No encontro passado, falamos sobre o esgoto sanitário e descobrimos que esgoto é toda a água que já foi utilizada em nossas casas e não tem mais utilidade. Que o tratamento de esgoto é uma necessidade para que tenhamos mais qualidade de vida. Que o SAMAI trata o esgoto e devolve a água limpa para o rio. Para falar sobre as ligações de esgoto em nossas casas e nos contar como são feitas as vistorias pelo SAMAI, estiveram presentes o coordenador Derli e o servidor Jonas. Vimos também que muitas cidades não possuem saneamento básico e, ao utilizar a água não tratada do rio ou tomá-la, a população pode contrair uma série de doenças. Aprendemos que isso pode ser prevenido com a realização do tratamento da água e com hábitos de higiene como lavar as mãos, lavar muito bem os alimentos, entre outros hábitos. Nos temas abordados hoje, vimos como é importante a existência da água potável para todos. Vimos com o coordenador Eric o processo de tratamento de água. Recebemos algumas dicas de como podemos ajudar a diminuir o desperdício de água. Vimos que ao diminuir o consumo de água, ajudamos a nossa família a economizar dinheiro e ainda aprendemos a importância do reaproveitamento da água em nossas casas. Quantos temas legais falamos durante o Proeva? Agora é colocar o que aprendemos em prática. Como em todos os anos, o Proeva faz um concurso para premiar trabalhos elaborados pelos alunos que participam do nosso programa. Esse ano, o tema do concurso é mata ciliar. Para participar do concurso, você, aluno, deverá elaborar uma história em quadrinho. É importante que você desenvolva a sua história falando sobre a mata ciliar e pinte seus desenhos. O edital e todas as informações sobre o concurso serão repassadas para a sua escola, que ficará responsável de divulgar as informações aos alunos. Estou ansiosa para ver todas as histórias que vocês irão inventar. Como foi falado no primeiro encontro, ao final dos encontros do Proeva, todos fazem uma visita na estação de tratamento de água do SAMAI. Porém, como esse ano estamos vivendo um momento diferente, o agendamento para a visita será feito com a escola, assim que tudo voltar ao normal. Durante todo o programa, convidamos vocês para algumas mudanças de hábitos. Além disso, hoje vocês passarão a ser multiplicadores das ideias que vocês aprenderam. Ou seja, ensinarão para outras pessoas a importância de cuidar do meio ambiente e principalmente de valorizar a nossa água. E é para isso que o Guto está aqui. Ele vai certificar que vocês realmente irão assumir esse compromisso. Agora, convido vocês a levantar o braço direito para fazermos o juramento do amigo da água. Leia conosco, ele está ali ao lado da tela. Eu, como amigo da água, prometo solenemente fechar a torneira enquanto escovo os dentes, tomar banhos rápidos e não acionar a descarga sem necessidade. Prometo verificar se não existem vazamentos e fazer a coleta seletiva para evitar que o lixo vá parar nos rios e lagos. Prometo também conscientizar as pessoas que vivem ao meu redor de tudo que aprendi no Proeva, ensinando-as que preservar a água é proteger a vida. Faço essas promessas solenemente, livremente e sob minha honra. Eu prometo.
alegria e satisfação que, em nome do SAMAI de Jaraguá do Sul e da Coordenadoria de Qualidade e Meio Ambiente, agradeço a sua confiança e a sua participação nos encontros online do Programa de Educação e Valorização da Água, o nosso querido PROEVA. Podemos dizer que foi uma experiência grandiosa e enriquecedora a todos os envolvidos, principalmente a nós do SAMAI, que tivemos que nos reinventar diante da pandemia do coronavírus. Reconhecemos que todo e qualquer projeto social não se realiza pelo esforço e empenho de uma única pessoa, mas sim de um grupo de pessoas. Desta forma, gostaria de parabenizar a cada um dos monitores do PROEVA, as participações especiais de outros setores do SAMAI e de outras secretarias da Prefeitura e principalmente as unidades escolares participantes e a você, estimado aluno, pelo tempo disponibilizado e elevado empenho em prol deste programa. O SAMAI estará sempre de portas abertas a todas as instituições de ensino. Nosso muito obrigado e esperamos nos encontrarmos em breve.